E o Hülkenberg, hein? A estratégia da Sauber, a gente já falou tangencialmente lá no começo, mas a gente está até coletando as manifestações dos pilotos da equipe suíça. Ele deixou entender pós-corrida que não iria sobreviver, digamos. O pneu não ia aguentar, no caso, se ele não fizesse segundo pit. Aparentemente, não dá para botar 100% na conta da Sauber, mas se você olha ali quem fez 2 pitstops, os resultados de todos os pilotos, basicamente todo mundo que fez 2 pits se deu mal. E o Hulk estava na zona de pontuação. Será que aconteceu com o Hulkenberg? E essa estratégia meio bizarra da Sauber aí para o piloto alemão, Eric? De alguma maneira, até por essa declaração, né, a gente talvez colocaria nossas bazucas só para a equipe, né, mas com ele falando que realmente os pneus não iam aguentar, ou talvez falando justamente para não criar um climão, né, falando que a culpa é dos pneus e tal, porque a Sauber realmente ela tem essa mania, dizer assim, essa mania de ficar dividindo estratégia, de tentar um dos dois vai se dar bem, né, acaba prejudicando totalmente a corrida de um dos dois. Né? Eu acho que com os dois, a gente que reiterando essa questão da igualdade, de quase igualdade do Bortoleto com o Nico Hülkenberg, eu acho que cada vez menos se faz necessária essa questão. Né? Você não precisa fazer essa divisão, né, de algo vai para a esquerda aqui, depois vai para a direita, você aqui, e vamos ver, um dos dois vai acabar dando certo. É meio que quase que não ter confiança naquilo que os engenheiros entendem da situação da corrida. Né? Ainda mais agora que o carro está competitivo, né? Exatamente, você não tem essa necessidade, você pode ali, os dois indo basicamente no mesmo caminho, que se você entende o que está acontecendo, se você entende o que o seu carro pode oferecer, eu acho que você está desperdiçando a possibilidade de aumentar o número de pontos no final de um fim de semana. Então, tudo bem. Vamos acreditar, vamos dar o benefício da dúvida a Sauber, vamos acreditar que realmente o Hulk estava não conseguindo traduzir ali em bom desempenho os pneus que ele tinha, enfim. E aí se fez necessário essa segunda parada, mas olhando assim, né, me parece que era realmente a Sauber tentando, apostando que todo mundo faria também um segundo pit stop, e aí acabou sendo realmente muito ruim para ele, porque a grande maioria não fez um one-stopper, como você colocou aqui, Fábio. Só trazendo as aspas, Fábio, vamos ao que disse o piloto alemão, abre aspas. Quando finalmente começamos a corrida, a pista já estava relativamente seca em muitos trechos. Depois foi secando devagar e de forma constante. Infelizmente não consegui fazer o meu primeiro stint com os pneus médios durar. Foi um stint curto, de fato, que no fim das contas não penalizou tanto ele, porque ele parou, acho que na janela certa de pit. Mas voltando ao que disse ele, os pneus simplesmente não aguentaram bem. Acho que usamos pouca asa, o carro com pouco downforce, no caso, né, o que punia ali no segundo setor em especial, voltando aqui, ou não tomamos a decisão certa ao trocar para os slicks no pit stop. Foi o certo. Isso fez com que tivéssemos que parar de novo. Aí é a questão da degradação que ele tem destacado aí. Vamos complementar aqui o que disse o Hülkenberg. O Gabriel estava mais rápido, então, claro, fazia sentido a troca de posições. Naquele momento, estávamos logo atrás do Liam Lawson e tínhamos chance de atacar e ganhar a posição. Gabriel tinha um ritmo e uma velocidade um pouco melhores e eu já estava sofrendo um pouco com o carro. Então, sem problema, deixei ele passar pelo bem da equipe. Fecha aspas, tá aí o team player do nosso glorioso Nico Hülkenberg, no caso agora já detentor de pódio na Fórmula 1. De fato, parece que ele teve mais dificuldade com a degradação do que o Bortoleto. Talvez o que possa responder isso seja que ele ficou muito tempo atrás do ar sujo do Lawson, que ele ficou um bom tempo, menos de um segundo, e sem conseguir passar, e tentando forçar um pouquinho mais o ritmo. Então talvez tenha degradado um pouquinho mais os pneus aí. Enquanto o Gabriel ficou, vamos dizer, a um segundo dele, do Hülkenberg, sem atacar muito, porque a Sauber é contra a Sauber, então não tinha como forçar muito. E quando ele passou, o Lawson começou a descolar um pouquinho do Gabriel, então não pegou muito o ar sujo do Lawson quanto o Hülkenberg pegou. Então talvez tenha degradado um pouquinho mais, do fato que Spa tem uma abrasividade já muito grande, junto com ar sujo, junto com chuva, com pneu slick em traçado ainda meio úmido. Então talvez seja isso, porque tática em si, a gente viu que era igual para os dois. O Hülkenberg parou na volta 12 ou 13, o outro ele tomou uma volta depois, e o pneu de uma volta só, apesar de Spa ser abrasivo, não é tanto assim também. Não é igual, não tinha um overheat lá, igual tem na Hungria às vezes, por exemplo. Então eu acho que foi talvez o ar sujo, e talvez, a gente tem que ver de novo no board do Hülkenberg, se deu uma freada, uma travada, mas eu acho que a explicação seria mais essa. Ele ficou muito tempo atrás do Lawson, tentando o ataque e pegando esse ar sujo, aí também deve dar um pouquinho mais, ele viu que já
era melhor arriscar, a Sauber deve ter concordado com ele e fizeram essa parada extra. Temos aqui um super chat referente ao Nico Hülkenberg, vamos registrá-lo. O Lucas Bush, não sei se parente do Kyle e do Kurt Busch, mas ele manda aqui 27,90, valeu Lucas, e diz o seguinte, abre aspas, Hülkenberg travou o pneu, né, pelo menos 2 vezes enquanto estava à frente do Bortolouco e gastou muito no ataque ao Lawson. Fecha aspas, na linha do que o Tarnopolsky comentou aqui. Eric, se quiser arrematar sobre o germânico. E aí, tem essa questão também, porque eu creio que a intenção do Gabriel Bortoleto, quando ele pede a troca, não era nem entendendo que o Hülkenberg poderia ter problemas ali, não, mas era na busca do Liam Lawson, né? E aí, talvez, em um dado momento ali, percebeu-se que não, vamos fazer umas coisas com aquilo que a gente tem para não chegar no final da prova, ou você ser obrigado também, Gabriel, a fazer uma segunda parada, que seria péssimo, né, ou ser pressionado por algum outro rival. Então, no final das contas, tudo acabou se encaixando, né, talvez aí o Hülkenberg foi o coelho ali, vai lá, tenta, até não dá mais, né, sobre o Lawson, e o Gabriel basicamente manteve ali a possibilidade de pontos da Sauber. Nico, Gabriel is faster than you. Poderia ter ouvido essa, hein? Ia ser maravilhoso. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí, porque o Bortoleto agora tá começando a dar um calor aí no Hülkenberg. No melhor dos sentidos, nota-se que o clima é muito bom, né? Ali na Sauber, os dois pilotos têm uma relação boa e trabalham no sentido de melhorar a equipe de maneira mais ampla. O Eduardo, rapidinho, Carlão, só manda. Para não perder aqui o embalo do Gabriel. Bélgica e Hungria vão ser duas provas de fogo para ele, porque são 2 circuitos que requerem muita experiência e são muito diferentes características. Spa é um circuito que você pune muito se você não souber guardar bem energia, porque é um circuito de alta velocidade com poucas curvas para você recarregar o RS, e a gestão de energia é muito importante em Spa. Não só isso, como também o undercut. É um circuito que, se você perde a janela, você toma undercut fato, é quase científico, é uma volta muito longa e você vai perder posição. Então, piloto e equipe são muito punidos por um erro em Spa. E na Hungria, apesar de ser um circuito mais curto e que tem, vamos dizer, uma tração melhor que Spa de modo geral, é um circuito que tem um perigo muito grande de overheat, porque é um circuito que as pistas costumam ser mais quentes, tanto que na previsão do final de semana da Hungria, se não me engano, vai ser de 35 graus no dia de máxima, então vai ser um dia muito quente, que vai prejudicar, por exemplo, Mercedes e companhia, e vai ser um circuito que a Sauber vai ter que mostrar um downforce maior e um jogo diferente do que é o forte da Sauber, que é circuito de alta. A Sauber é o carro que, se não me engano, tem a maior velocidade final de reta, já mostrou isso em alguns GPs, e a Hungria é um pouquinho diferente. A Hungria pune muito a volta rápida no qualifying, que se você não aquece bem o pneu ou dá um overheat até você abrir a volta de qualifying, você perde rendimento 100%. Então, e na Hungria o qualifying é muito importante. Então, teste de fogo pro Bortoleto, por quê? Passou por uma prova que é difícil você guardar energia e você saber a janela certa na hora de parar, que é Spa, e vai para outra que é uma pista diferente e que você tem que ter provas diferentes, de saber aquecer bem o pneu no qualify e não ter overheat, e também saber guardar pneu, que na Hungria costumam ser os mais macios, costumam ser, se não me engano, C5, C4 e C3. Então vai ser, vamos dizer assim, são 2 provas que o Bortoleto vai mostrar que pode amadurecer muito rápido e pode mostrar um talento que vai além da pista, vai também estratégia e tática. Vamos, na sequência, às declarações do Gabriel Bortoleto. Mas, pegando o gancho no que disse aqui o Fábio, é interessante o quanto você depende da classificação na Hungria, tendo em vista o fato de que o Bortoleto é um excelente classificador. Exato. Mas já podemos cravar isso, Carlão? O quê? Cravar que Bortoleto é um excelente classificador? Cara, eu você acho tá que metendo 9-7 no Não, é que assim, é que eu acho legal a frase em si, ela é muito interessante no contexto da Fórmula 1. Não tô desconfiando, assim. Mas o que você achou tão interessante? Não, porque a gente chega a um dado momento da Fórmula 1, e isso, eu concordo contigo, mas a gente já é natural já a gente falar Bortoleto é um excelente classificador. Não, bacana, e também concordo. É que é quase uma novidade, assim, poxa, é um excelente classificador, a gente já toma isso como verdade. O Dan Rubio manda aqui o superchat, Miguel do Hülkenberg para aliviar a Sauber, era ritmo para P10. Acho que não. Vamos mas as aspas do excelente classificador da... Vamos às aspas. O Eric mas eu não fetichizou essa aditivação. É que eu achei que legal. Adorou essa hora que a gente eu achei legal. Mas o que o Bortoleto falou pós-corrida? Manda. Ele fala aqui, sim, foi um fim de semana bem sólido.
estive no top 10 e me sinto muito feliz. Hoje fizemos tudo o que pudemos, acho que extraímos tudo do carro. Foi muito difícil alcançar o Lawson. Acho que ele teve um bom ritmo e gerenciou muito bem os pneus também, né? Para quem achava que o Lawson estava morto. Depois de Silverstone, quando eu parei muito cedo, eu não me importei em tentar algo diferente e arriscar de novo. Eu queria ver como os pneus slicks estavam se saindo. E para ser honesto, eu chamei antes mesmo, sabendo como os slicks estavam indo, porque meus intermediários estavam completamente desgastados. Eu estava escorregando por toda parte. Então eu disse, pessoal, preciso parar. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava falando no rádio e eles disseram que os slicks estavam indo muito bem. Então, podíamos parar. Né? E só explicando como o Huckenberg foi antes, e alguns outros pilotos já tinham parado, já optado pelos slicks, e aparentemente estavam indo muito bem. Acho que fizemos tudo o que podíamos hoje, e parar uma volta depois não foi algo ruim. Talvez uma volta antes fosse o ideal, mas você sabe, é um risco que você precisa decidir se toma, um risco que você precisa tomar, se você vai ou não. Eu decidi não correr esse risco hoje e fiz tudo o que pude. Sobre terem trocado a posição, ele fala, obviamente houve corridas em que a gente estava mais rápido do que ele estava mais rápido do que eu deixei ele passar, e dessa vez eu senti que eu podia pegar o Lawson, ou ao menos pressionar, e eu disse, pessoal, se ele me deixar passar e eu não conseguir pegar o Lawson, e se ele ainda estiver perto de mim, eu deixo ele passar novamente, sem problemas. Mas nesse momento eu passei, não consegui alcançar o Lawson, mas fiquei colado nele por muito tempo. Depois o Nico perdeu um pouco de rendimento, parou de novo e a posição acabou sendo aquela. Mas ele foi um bom companheiro hoje, como sempre. Para ser honesto, temos uma ótima atmosfera dentro do time. Será que foi o Miguel da Sauber por não trocar a posição de volta? A segunda parada do Hulk? Acho que não, porque o gap de performance estava grande. Já estava mais de 5 segundos, 6 segundos. Eu acho que realmente o Bortoleto teve um gerenciamento e uma performance melhores, e isso acabou culminando no resultado final do próprio Nico Hülkenberg nesse GP da Bélgica. Eu estranharia muito se o Hulk não pararia a segunda vez, e se com a diferença ali de 5 segundos entre um e o outro, eles pedissem para o Gabriel trocar a posição. De fato seria mesmo.